Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer um texto, alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 até o 49, cujo título é Os Dois Fundamentos. O versículo 46 diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bem, nós vimos aqui, meus irmãos, Jesus ensinando, usando parábolas como um meio didático de ensinar ali pessoas de todas as classes, até pessoas humildes mesmo, pessoas que trabalhavam na agricultura, pessoas que trabalhavam com ovelhas, com construções. Nós entendemos, e muitos dizem que Jesus era apenas um carpinteiro, mas Jesus Cristo, ele não era apenas um carpinteiro, ele também trabalhava com obra, com casas, construções de casa. Não havia muito essa separação, esse aqui é carpinteiro, esse aqui trabalha com obra, não havia essa separação. Jesus Cristo ele trabalhava com obra, com construção de casa. Dentro dessas construções de casa também trabalhava com carpintaria. Então, era uma pessoa, Jesus era alguém que conhecia de assunto sobre construções. Então nós vemos Jesus usando essa linguagem aqui, essa linguagem de alguém que constrói, ou de trabalhadores que constrói casas, casas, que edifica casas. Então ele pega esse meio de ensino, esse tipo de ensino, como ele fala de ovelhas, de árvore, de frutos, das ovelhas, quando Cristo usa parábolas falando sobre agricultura, árvores de bons frutos, de maus frutos. Então as pessoas da época trabalhavam muito com isso. Então Cristo usou muito esse tipo de assunto para que as pessoas entendessem melhor o que ele queria dizer. Não é diferente aqui quando ele fala de construções de casa. Uma casa bem construída é aquela casa que, bem edificada, é aquela casa que se cava ali, faz uma escavação profunda, uma vala profunda, lança o alicerce e lança o alicerce sobre a rocha. Ali essa casa será muito bem construída, firme, e vai aguentar chuva, o tempo, o vento, todas essas coisas essa casa vai aguentar. Se essa casa não for feita assim, se ela for apenas colocada sobre a terra e sem nenhum tipo de alicerce, com certeza, chegando o vento, chuva, algum alagamento de rio, seja o que for, vai derrubar com facilidade essa casa. Então a mesma coisa Jesus fala sobre isso, dá esse exemplo,
para aqueles que ouvem a palavra de Deus, todos que vêm a Ele e ouvem a palavra de Deus e praticam. E todos aqueles que não ouvem e não praticam. Então, ele é semelhante, o que pratica é semelhante àquele que fez a sua casa, lançou o alicerce sobre a rocha, cavou profunda a vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e ali veio enchente, arrojou-se rio contra aquela casa, e nem sequer pôde abalar aquela casa. A mesma coisa somos nós, meus irmãos, quando ouvimos a palavra do Senhor, e não só ouvimos, mas procuramos praticar. Nós somos semelhantes a esse construtor, a este homem que edifica uma casa. Agora, todo aquele que ouve e não põe em prática, apenas escuta, apenas ouviu falar das palavras de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, mas não põe em prática, esse não pode ser nem ser chamado de discípulo do Senhor. Vai ouvir a palavra do Senhor, mas não vai adiantar nada se não colocar em prática. Não adianta chamar Senhor, Senhor e não fazer o que Ele manda. Não tem nenhum sentido você chamar alguém de Senhor, de seu mestre, e você não pratica o que Ele ensina. Não tem nenhum sentido isso. Não pode ser chamado de discípulo. A mesma coisa se dá hoje. Quando escutamos a palavra de Deus, mas não praticamos. Quando escutamos a palavra de Deus, não colocamos em prática tudo que Cristo nos ensina. É semelhante a esse homem que construiu a sua casa sem colocar o alicerce. Foi destruído, e a Bíblia diz que foi grande a ruína daquela casa. Então, grande é a ruína da pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ouve a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus e virou as costas para Cristo. A Bíblia diz que será grande a ruína dele. E grande será a recompensa daquele que constrói a sua casa na rocha, que é Cristo. Muitos ouvem falar de Jesus. Muitos entendem Jesus até do seu modo. Ouvem o que Cristo ensinou, mas querem praticar, não querem praticar o ensinamento de Cristo, mas querem praticar a seu modo. Porque não adianta você dizer que é discípulo, ouve a palavra de Deus, mas quer fazer do seu modo, não do modo que você foi ensinado. Isso não é ser discípulo de Jesus. Isso não é ser discípulo. Então muitos estão assim. Dizer que muitas pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus, isso é mentira. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus. Muitos estão ouvindo os ensinamentos de Cristo. Tanto quem está na igreja como quem está fora. Mas nem todos praticam. Que possamos pedir graça ao Senhor. Que Ele possa nos ajudar com o seu Santo Espírito. Porque se nós formos verdadeiros discípulos, nós ouviremos e aprenderemos cada vez mais sobre o Mestre. E seremos cada vez mais parecidos com Cristo, colocando em prática a sua palavra. Que possamos ser assim, meus irmãos. Possamos colocar em prática o Evangelho de Cristo. Que possamos ser discípulos verdadeiros, parecidos com o Mestre. Que possamos ser casa edificado na rocha, com alicerce. Que não sejamos como esse homem que não colocou o seu alicerce na sua casa e foi grande a sua ruína. Grande a sua ruína. Todos que ouvem e não praticam viram as costas para Cristo. Porque se você ouve, é como alguém falar, você está falando com alguém, aquela pessoa está te escutando,
E às vezes está fingindo que está te escutando, está entrando no ouvido e saindo no outro. Porque depois ele não pratica o que você falou, o que você ensinou. É algo que até é como desprezar, está desprezando o que Cristo ensinou. Quando escuta os ensinamentos de Cristo e não pratica, está desprezando. Ainda tem a cara de pau de chamar Senhor, Senhor. Então Cristo fala aqui, por que me chamas de Senhor, Senhor? É uma pergunta. E não fazeis o que vos mando. E essa pergunta fique também em nosso coração. Que possamos chamar Ele de Senhor, tanto com as palavras, como também na nossa prática de vida. Ele possa ser Senhor na nossa vida, não só por palavras, por nosso falar, chamar Ele de Senhor, mas pelo nosso modo de viver, um modo de viver parecido com Cristo. Aí sim, as pessoas lá fora vão saber quem é o nosso Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus venha nos abençoar, que possamos ouvir a palavra do Senhor e praticar. Ser como o homem que edificou a sua casa na rocha, e não como o homem que não edificou a sua casa e nem alicerçou a sua casa, porque senão será grande a ruína desse homem. Grande será a sua ruína. Deus te abençoe em nome de Jesus.